Hoje, vamos ver os bastidores da chegada de Ancelotti ao Brasil e os impactos disso para o futebol brasileiro. E tem mais. Você consegue imaginar um clube bilionário, repleto de estrelas e tradição, mergulhado em dívidas que somam mais de 7 bilhões de reais? Pois é exatamente esse o cenário do Manchester United, que em meio à maior crise da sua história recente, ainda sonha com redenção em uma final europeia. Enquanto um império desmorona em Manchester, outro se eterniza em Manchester. Mas no lado azul, Kevin De Bruyne, um dos maiores ídolos da história do City, se despediu do Etihad de forma emocionante, com estátua, mosaico e lágrimas. E enquanto craques consagrados dizem adeus, um garoto de apenas 13 anos assombra a base do Barcelona. Ele já tem mais gols que Yamal e Ansu Fati juntos. Sim, o futuro chegou. E falando em futuro, o de Rafinha parece cada vez mais consolidado no Barcelona. O brasileiro encerrou a temporada de forma surpreendente, ajoelhado no gramado em agradecimento, e com números que colocam ele na briga pelo prêmio de melhor do mundo. Então fica comigo até o fim, porque cada história aqui merece ser vista até o último segundo. 20 anos de caos. A herança bilionária que afundou o Manchester United. O que era para ser um casamento de sucesso virou um relacionamento tóxico que arrastou um dos maiores clubes do planeta para o fundo do poço. O Manchester United, dono de uma das histórias mais gloriosas do futebol mundial, completa agora 20 anos sob o comando da família Glazer. Um período marcado por dívidas bilionárias, decisões desastrosas e a pior fase da equipe em mais de 3 décadas. Em meio a esse colapso administrativo e técnico, o clube tenta resgatar um fiapo de dignidade na final da Liga Europa. Desde que os Glazer assumiram o controle total do United em 2005, por meio de um processo controverso e financiado por dívidas, o clube deixou de ser símbolo de grandeza esportiva para se tornar exemplo de má gestão. A conta chegou. Dívidas que ultrapassam 7 bilhões de reais, um elenco caríssimo e desequilibrado, técnicos trocados em ritmo de reality show, e uma torcida cada vez mais revoltada. A última temporada escancarou esse declínio, a pior campanha da história na Premier League. Não é exagero dizer que o Manchester United se tornou refém dos próprios erros. Erros que começaram quando o clube passou a ser tratado como ativo financeiro e não como instituição esportiva. E mesmo com a chegada do bilionário britânico Jim Ratcliffe assumindo parte do futebol e prometendo reformas, os irmãos Glazer ainda controlam quase 70% dos votos. Ou seja, o poder segue onde sempre esteve, nas mãos de quem transformou um gigante europeu em sinônimo de frustração. De Bruyne se despede do Etihad e recebe a homenagem eterna do Manchester City. Em uma noite carregada de emoção, o Manchester City parou para aplaudir um dos maiores ídolos de sua história recente. Kevin De Bruyne vestiu a camisa dos Citizens pela última vez no Etihad Stadium e foi tratado como rei. O craque belga, que mudou o nível do clube com sua genialidade, foi surpreendido com uma notícia que o emocionou e arrepiou a torcida. Ele será eternizado com uma estátua no templo que ajudou a construir. Depois da vitória por 3-1 sobre o Bournemouth, o rosto de De Bruyne estampado ao lado de uma coroa no gramado deixou claro o tamanho do seu legado. King Kev. A torcida fez um espetáculo à parte, com mosaicos, bandeiras, máscaras e cânticos que ecoaram como agradecimento coletivo. Nas redes sociais e nas arquibancadas, uma única certeza: o City jamais será o mesmo sem ele. O momento mais marcante? Seus companheiros o jogando para o alto, em um gesto que dizia mais que palavras. De Bruyne, visivelmente tocado, agradeceu aos fãs e declarou que fará parte do clube para sempre. Sempre que eu voltar, vou me ver aqui, disse ele, com a humildade de quem sabe que fez história. Ao longo de sua trajetória no City, o belga foi o cérebro de uma era vitoriosa. Comandou o meio-campo com maestria, quebrou recordes e empilhou títulos. Com ele, o Manchester City virou potência global. Rafinha se ajoelha no gramado e emociona o Barcelona, um gesto que diz tudo. Depois de uma temporada histórica, com números impressionantes e conquistas marcantes, Rafinha decidiu agradecer de uma forma incomum. Em silêncio, ao lado do filho e sob o olhar emocionado da esposa, o brasileiro atravessou de joelhos todo o gramado do Estádio Olímpico de Montjuic, palco que substituiu temporariamente o Camp Nou. Um gesto de fé, gratidão e entrega. O vídeo, publicado por sua esposa, viralizou. E não por ostentação, mas pela sinceridade do que ele representa. Rafinha se entregou ao clube como poucos. Sofreu críticas, foi deixado no banco, quase saiu, mas escolheu ficar, lutar e vencer. Conquistou não apenas títulos, mas o respeito de uma das torcidas mais exigentes do planeta. Foram 3 troféus levantados na temporada: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, todos tendo o Real Madrid como vice. Os números falam por si: 56 jogos, 34 gols,
23 assistências e uma média superior a uma participação direta em gol por partida. Rafinha foi decisivo, foi líder, foi coração. E agora, enquanto a temporada se encerra, o Barcelona o vê não apenas como um jogador em fase espetacular, mas como um símbolo da resiliência e do renascimento do clube. O gesto de atravessar o campo de joelhos pode parecer simples, mas, para quem conhece a história por trás, é um grito silencioso de quem venceu. Ancelotti no Brasil. Tudo o que vai acontecer nos primeiros dias do técnico da seleção. A contagem regressiva para a estreia de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira já começou. Depois de fazer história no Real Madrid, o treinador mais vencedor da Champions League está prestes a iniciar uma nova jornada, agora carregando nos ombros o peso de comandar a camisa mais vitoriosa do futebol mundial. Logo após o apito final do jogo entre Real Madrid e Real Sociedad, no próximo sábado, o italiano se despedirá oficialmente do clube merengue com um jantar reservado e embarcará direto para o Rio de Janeiro no domingo. Sua chegada ao Brasil coincidirá com as eleições presidenciais da CBF. Um detalhe simbólico que mostra como tudo parece estar se realinhando em torno da reconstrução do futebol brasileiro. No dia seguinte, revelará sua aguardada lista de convocados para os 2 primeiros desafios nas eliminatórias da Copa do Mundo. Nos bastidores, o planejamento é minucioso. Ancelotti viverá temporariamente em um hotel no Rio, enquanto se adapta ao país e ao dia a dia do futebol nacional. Seu primeiro compromisso oficial será no dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil. A esperança é que Ancelotti seja o nome capaz de resgatar a confiança do torcedor e reaproximar a seleção brasileira da sua essência. A nova joia do Barcelona, quem é o garoto de 13 anos que quebrou o recorde histórico de Yamal. Enquanto os olhos do mundo se voltam para os craques consagrados do futebol, uma revolução silenciosa acontece nos campos das categorias de base. No coração da La Masia, a lendária fábrica de talentos do Barcelona, um nome de apenas 13 anos já começa a ecoar com força entre os olheiros e apaixonados pelo esporte. Fode Diallo, um jovem nascido na Guiné, que parece ter sido talhado para a grandeza. Em apenas 30 jogos pelo time sub-13 do Barcelona, Diallo já marcou inacreditáveis 96 gols, quebrando o recorde de ninguém menos que Lamine Yamal, atualmente um dos principais nomes do elenco profissional do clube. Para efeito de comparação, Yamal havia feito 68 gols em 29 partidas. E mais, Diallo também ultrapassou marcas deixadas por Ansu Fati, outra joia que brilhou cedo, mas teve trajetória instável. Apesar dos números impressionantes, o Barcelona adota cautela. O clube entende que Diallo ainda está em fase de formação e prefere não criar expectativas desnecessárias. A ideia é que ele comece a receber oportunidades reais no profissional a partir dos 16 anos, respeitando o processo natural de desenvolvimento físico e emocional. Nas redes sociais, os torcedores do Barça já tratam o menino como lenda precoce, e muitos acreditam que estão diante de um novo prodígio à altura de Messi, Iniesta e Xavi. Agora quero saber sua opinião. Você acredita que Ancelotti vai devolver o Brasil ao topo do futebol mundial? Ou será que estamos depositando esperança demais num técnico estrangeiro? Comenta aqui o que você espera dessa nova era. E claro, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A jornada de Ancelotti na seleção está só começando, e você vai acompanhar tudo por aqui. Até a próxima!